Quando o sacerdote levava o sangue da vítima sacrificial para dentro do santuário e aspergia com o dedo 7 vezes diante do véu, ele saía purificado de seu pecado, mas o santuário que recebeu o sangue transportava em figura o pecado para dentro do santuário e ali mantinha o seu registro. Todo pecado que ocorre, em que lugar ele vai ter solução? Nós vimos que o caminho de Deus está em que lugar? O santuário. Então o pecado tem sua solução no santuário. De alguma forma, o santuário, simbolicamente, nesse ambiente do ritual, o santuário ele se tornava o receptáculo de todos os pecados. É como se fosse um container e neste container fossem agora depositados todos os pecados da comunidade do concerto. Todos eles, de acordo com a provisão estabelecida na lei. É como se Deus dissesse, eu tomo conta desses pecados, eu resolvo o problema do pecado. Temporariamente, mas haverá um momento em que terá que ser feita uma disposição desses pecados. Por quê? A santidade de Deus é incompatível com os pecados que ali estão presentes na sua habitação. Havia sim uma contaminação do santuário. Pecados não perdoados também contaminavam o santuário, o tabernáculo do Senhor. Mas essa contaminação não era por meios legais. O pecado não era transferido para dentro do santuário por meios prescritos na legislação, por meio do sacrifício. Os que entraram legalmente pelo sangue do cordeiro, a arca pediu a morte deles, o cordeiro se interpôs e não, está aqui meu sangue. Então o sacerdote pegava os pecados simbolicamente, saía e colocava sobre Azazel, que era levado para o deserto. Mas os que tinham entrado pela via ilegal, pela outra via, agora eles tinham que pagar pelos pecados. As cerimônias diárias contribuíam para a resolução do problema do pecado, pois proviam para o indivíduo e para o povo um meio constante de expiação. Por meio dos sacrifícios e da mediação sacerdotal, a culpa dos pecadores arrependidos era transferida para a vítima sacrificial. Deus permitia que os israelitas oferecessem o sangue sobre o altar através do ministério do sacerdote, como substituição pela vida do pecador, assumindo para si a responsabilidade pelo pecado no sentido de estar disposto a levar a transgressão de seu povo mediante o perdão. Todos esses pecados, no entanto, iam sendo transportados para dentro do santuário, que ia se tornando contaminado com o sangue que carregava as iniquidades confessadas. É por isso que uma vez por ano havia a cerimônia da purificação do santuário. No episódio de hoje, iremos aprender mais profundamente suas implicações e significados. Não saia daí, estamos só começando. Um tema que tem sido muito debatido entre os eruditos bíblicos é o tema da contaminação do santuário. O que, de fato, contaminava o santuário, tornando necessária uma purificação no dia da expiação, por exemplo. Há duas perspectivas que têm sido defendidas entre os eruditos. Alguns creem que eram os pecados não perdoados, não confessados, não perdoados, que contaminavam o santuário, a habitação de Deus em Israel. E outros acreditam que eram os pecados perdoados, confessados, perdoados e transferidos em figura para a vítima sacrificial, que contaminavam o santuário de Deus. Os adventistas do sétimo dia acreditam que eram os pecados perdoados, que ao longo do ano eram transferidos para dentro do santuário e que eram dali removidos no dia da expiação, com a cerimônia da purificação do santuário. É verdade que pecados não perdoados também contaminavam o santuário. O texto mais conhecido
usado em defesa desta perspectiva é o texto de Levíticos capítulo 15, verso 31. Assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo. Nesse texto nós encontramos aí instruções dadas aos sacerdotes para separar dos filhos de Israel suas impurezas, por meio dos ritos, por meio dos rituais de purificação, para que não contaminem o tabernáculo do Senhor. Isso levou alguns à interpretação de que o tabernáculo tinha uma espécie de força magnética que atraía o pecado do povo. O pecado tinha uma espécie de função aérea ou dinâmica que contaminava o santuário. Alguns chegaram até mesmo a afirmar que no próprio ato, no momento em que o israelita pecava, ele já estava contaminando o santuário do Senhor. E ele deveria levar a vítima sacrificial ao santuário com o objetivo de remover a impureza ou o pecado que para lá ele transferira no momento da transgressão. E quando nós lemos atentamente essas passagens, nós vemos que não era bem assim, né? Não era no próprio ato pecaminoso que o santuário, tabernáculo do Senhor, era contaminado. Nesse caso específico, em Levítico capítulo 15, né, nós temos as instruções dadas ao sacerdote para que fossem feitos os rituais de purificação. Caso o indivíduo não se submetesse aos rituais prescritos na lei, então, indo ao santuário, por meio do seu contato com o santuário, ele contaminaria o santuário, o tabernáculo do Senhor. Não de modo automático, como alguns defenderam no passado, né? E isso nós podemos perceber através de outras passagens bíblicas. Veja, por exemplo, Números capítulo 19, versículo 13. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Como ele contamina o tabernáculo? No próprio ato? No momento em que ele peca? Não. Caso, nesse caso específico aqui, caso ele tocasse o cadáver, né, e não se purificasse, caso ele não se submetesse aos rituais de purificação prescritos na legislação mosaica, né? O texto continua dizendo: essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Quando alguém no antigo Israel contraía um tipo de contaminação cultica ou cerimonial, ou cometia algum pecado, não contaminava de imediato o santuário. Ele precisava procurar o sacerdote e se submeter aos rituais de purificação. Caso ele negligenciasse a provisão feita por Deus para a sua purificação, mediante os ritos, aí sim, se ainda quisesse usufruir das bênçãos da aliança, indo até o santuário, ele estaria contaminando o santuário do Senhor. E o texto diz que essa pessoa deveria ser eliminada do meio do povo. Ou seja, a forma de eliminar a contaminação do santuário que esta pessoa causou era mediante a morte do transgressor. Não haveria um rito para remover esta impureza ou esta contaminação. Na realidade, o que ocorria era a pena capital. Uma vez que o indivíduo era morto, isso fazia cessar o mal, isso fazia desaparecer o pecado. Em Levítico capítulo 20, versos do 1 ao 5, nós encontramos um outro caso de contaminação ilegal do santuário, o caso do culto a Moloque. Alguns ofereciam seus filhos a Moloque. Veja o que diz a partir do verso 1. Qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo monte. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem e o não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra sua família e o eliminarei do meio do seu povo,
com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Então veja que no caso da idolatria, no caso do culto a Moloque, o oferecer de seus filhos a essa divindade pagã trazia sim contaminação para o santuário do Senhor. Mas a forma de solucionar esse problema não era por meio de um rito legal, por meio de um sacrifício, por meio de um ritual prescrito na legislação mosaica. A forma de remover essa impureza, a forma de remover esta contaminação ilegal do tabernáculo era aplicando a pena capital, era por meio da pena de morte aos transgressores. Isso fica mais claro no texto de Ezequiel, capítulo 23, que trata do mesmo assunto, Ezequiel, capítulo 23, verso 37 a 39. Porque adulteraram, e nas suas mãos a culpa de sangue, com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos, que me geraram, ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. Ainda isto me fizeram, no mesmo dia, contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados, pois, havendo sacrificado seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para o profanarem, e assim o fizeram no meio da minha casa. Note que não era no ato pecaminoso que o santuário de Deus era contaminado. Neste caso aqui, eles ofereceram seus filhos a Moloque, ofereceram seus filhos a deuses pagãos e no mesmo dia foram até o santuário do Senhor, tentando ainda usufruir das bênçãos da aliança. E por meio do contato com o santuário, contaminaram-no. Novamente o texto deixa claro que tal contaminação ilegal não era removida do santuário por meio de um rito legalmente aceito, mas por meio da morte dos transgressores. Pecados não perdoados, pecados hediondos, pecados de rebelião, pecados cometidos atrevidamente, ou na expressão bíblica, de mão erguida, de punhos cerrados contra a face do seu Criador, como é o caso de oferecer em sacrifício seus filhos a Moloque, havia sim uma contaminação do santuário. Pecados não perdoados também contaminavam o santuário, o tabernáculo do Senhor. Mas essa contaminação não era por meios legais. O pecado não era transferido para dentro do santuário por meios prescritos na legislação, por meio do sacrifício. E nem eram dali removidos por meio de um rito legal, como por exemplo no dia da expiação, em que os pecados eram removidos do santuário, em que aquele depósito contaminante que chegou ali previamente era removido. Nesse caso, a forma de solucionar esses problemas de contaminação do santuário por meio de pecados não perdoados, por meio de pecados gravíssimos, era através da pena capital, através da morte dos transgressores. Nesse ponto nós precisamos fazer a distinção entre a contaminação ilegal do santuário, que trazia sobre o transgressor a pena de morte, e a contaminação, entre aspas, legal, que ocorria ao longo do ano litúrgico, por meio do serviço diário, por meio das ofertas pelo pecado. Nesse caso, o pecador arrependido confessava o seu pecado, transferia em figura o seu pecado para o substituto, a vítima sacrificial, e mediante o sacrifício, o pecado ia ter com o santuário, contaminando, entre aspas, ou seja, mantendo ali o seu registro. Essa era uma forma legal, prescrita na legislação, de contaminar o santuário. E é desse depósito contaminante que trata o dia da expiação, o dia mais importante dentro do ano litúrgico hebreu, o dia 10 do 7º mês, o mês de Etanim Tishri, em que ocorria a remoção desses pecados do santuário. Era o dia da purificação do santuário. O próprio santuário seria purificado neste dia de todos os pecados, todas as impurezas, transgressões, imundícies dos filhos de Israel, que para lá foram transferidos legalmente ao longo do ano. Embora haja perspectivas diferentes sobre o que de fato contaminava o santuário,
a verdade é que os pecados que adentravam o local de manifestação da santidade divina precisavam ser expiados, e o tabernáculo deveria ser limpo de toda contaminação. Para que o povo entendesse a relação do pecado com a presença de um Deus santo entre eles, fazia-se necessário esse ritual de purificação e expiação, para que ficasse claro a gravidade de sua iniquidade. Agora chegamos ao clímax de todo o sistema do santuário, assim chamado dia da expiação, ou o dia das purificações. Era tão importante esse dia, tão central esse dia, que ele era referido simplesmente como o dia. Chegou o dia. É o dia em que se vai fazer uma conclusão a tudo isso que aconteceu durante o ano. Durante o ano havia o ritual conduzido pelo pecador. Neste ritual, o pecador impunha sua mão sobre o animal, e nesse processo de impor a mão sobre o animal ocorria, entende-se, uma transferência de pecados do pecador para a vítima sacrificial. A partir do momento que a vítima era sacrificada, o sacerdote oficiava de uma maneira específica, dependendo do tipo de pecador. Então, se fosse um cidadão comum, o sangue não era introduzido no santuário. O sangue era aspergido ali no altar de ofertas e derramado na base do altar, mas o sacerdote comia uma parte da carne e se tornava o sacerdote o portador deste pecado. Mas uma coisa que deve ser ressaltado é que o animal sacrificial não era contaminado pelo pecado. Ele era um portador do pecado, mas não era contaminado pelo pecado. Da mesma forma como Jesus é o portador dos pecados da humanidade, mas não foi contaminado por esse pecado. Quando o sacerdote também comia a carne da vítima sacrificial, ele não era contaminado, porque assim havia sido legislado pelo próprio Deus. Ele se tornava o portador do pecado e assim o pecado alcançava o santuário. De alguma forma, o santuário, simbolicamente, nesse ambiente do ritual, o santuário ele se tornava o receptáculo de todos os pecados. É como se fosse um container, e neste container fossem agora depositados todos os pecados da comunidade do concerto. Todos eles, de acordo com a provisão estabelecida na lei. Então, essas transferências de pecado para o animal, do animal para o santuário, em algum momento tinha que ser resolvido. Porque quem habitava o santuário, de acordo com aquilo que Deus mesmo disse, ele habitaria no santuário. Então Deus era o habitante do santuário. E a característica essencial de Deus é sua santidade. E acontece que o lugar da habitação de Deus estava contaminado pela presença desses pecados. Mas temporariamente, esses pecados estavam ali temporariamente. É como se Deus dissesse, eu tomo conta desses pecados, eu resolvo o problema do pecado. Temporariamente, mas haverá um momento em que terá que ser feita uma disposição desses pecados. Por quê? A santidade de Deus é incompatível com os pecados que ali estão presentes na sua habitação. Então, é isso de que agora vai ser tratado no dia da expiação. Na estrutura literária de Levítico, o capítulo 16 está no centro da estrutura. E o livro de Levítico está no centro do Pentateuco. Então mostra que este dia é o centro de tudo aquilo que acontecia. Então vamos resolver de uma vez por todas o problema dos pecados. Mas como era alguma coisa humana, então após o dia da expiação, iniciava mais uma vez toda aquela rotina de pecados. De confissão de pecados, de trazer o animal, de sacrificar o animal, de introduzir o sangue, em alguns casos, de comer a carne pelo sacerdote do sacrifício, em outros casos, e assim isso acontecia. Agora, é interessante observar uma coisa, durante o ano, o procedimento era de fora para dentro. O pecador vinha, o pecador se aproximava, o pecador oferecia o seu sacrifício,
Então esse sacrifício era manipulado pelo sacerdote na forma adequada, o sangue era derramado na base do altar, em alguns casos, no caso de um pecado da congregação ou do sacerdote, então esse sangue era introduzido até o santuário, era aspergido ali no altar de incenso, que era o mais próximo possível que poderia chegar da presença de Deus que estava no lugar santíssimo, ali na Arca da Aliança. Então, tudo era feito durante o ritual diário de fora para dentro. Então, a contaminação do santuário. Agora, no dia da expiação, o processo é de dentro para fora. De acordo com a legislação aqui que nós encontramos no livro de Levítico, no capítulo 16, o procedimento realizado agora pelo sumo sacerdote, é importante destacar, apenas o sumo sacerdote atuava, após oferecer um sacrifício por si mesmo. Então o sumo sacerdote vai trabalhar para realizar este ritual que purificaria o santuário das impurezas dos pecados dos filhos de Israel que se acumularam durante o ano. O dia da expiação proclamava que santidade e pecado, pureza e impureza não tinham nada em comum. A transgressão e a mácula eram elementos estranhos que tinham a permissão de Deus para permanecer temporariamente em sua presença a fim de preservar aqueles que ele amava. Mas, no momento apropriado, Deus removeria de sua presença tanto o pecado e a impureza, como aqueles que decidiram, de forma rebelde, se identificar com esses elementos. Aqui em Levítico capítulo 16, nós encontramos uma descrição, passo a passo, dos ritos que eram executados no dia da expiação. No tocante ao cerimonial do bode Azazel, que era enviado ao deserto, nós temos aqui uma cerimônia de eliminação do pecado do meio do acampamento de Israel. Mas notem que o bode vivo só entra em cena depois que a expiação foi feita pelo santuário. Veja comigo Levítico 16, verso 20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, que neste capítulo é um termo para se referir ao lugar santíssimo, pela tenda da congregação, um termo para se referir ao lugar santo, e pelo altar, que se refere ao altar do pátio, lá fora, o altar de bronze, o altar de holocaustos, então fará chegar o bode vivo. Quando Arão, o sumo sacerdote, faria chegar o bode vivo? No início do verso é dito, havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo Santíssimo, pelo lugar santo e pelo altar no pátio. Então, o sangue do bode sobre o qual caiu a sorte para o Senhor, era o sangue que purificava o santuário no dia da expiação. Todo o complexo do templo era purificado, o lugar santíssimo, o lugar santo e o altar no pátio. Só depois é que o bode vivo entrava em cena, após a expiação já ter sido realizada. Então aqui nós temos que afirmar que o bode para o qual caiu a sorte para Azazel não tem nenhuma participação na purificação do santuário em si. A purificação do santuário era realizada exclusivamente com o sangue do bode para o Senhor. É aquele que foi oferecido como oferta pelo pecado. O bode vivo não é um sacrifício. Seu sangue não é derramado. Ele não é morto dentro do contexto sacrificial. O sangue do bode para o qual caiu a sorte para o Senhor é único, suficiente para purificar todo o santuário. E purificar de quê? Ao longo do capítulo, nós encontramos diversas vezes a expressão de todos os pecados do povo de Deus, dos filhos de Israel, todas as suas impurezas ou imundícias, todas as suas iniquidades. Uma série de termos hebraicos são utilizados aqui para se referir a toda a gama de pecados perdoáveis que seriam removidos do santuário no dia da expiação. E como vimos antes em nossa discussão, esses eram pecados que já tinham sido perdoados ao longo do ano litúrgico, dentro do serviço diário, e que tinham sido transferidos para o santuário mediante o sacrifício, de conformidade com as leis do sacrifício. Portanto, era um tipo de contaminação, entre aspas, legal, de acordo com a legislação levítica. Uma vez que os pecados não perdoados, pecados hediondos e de rebelião, que contaminavam o santuário ilegalmente, não poderiam ser removidos dali por meio de um rito legal, como este aqui no dia da expiação. Então aqui nós temos que ter em mente que
o que estava contaminando o santuário e que agora seria removido eram os pecados do povo de Deus, especificamente, portanto, apenas daqueles que faziam parte da aliança com Yahvé, e pecados que para lá tinham sido transferidos legalmente mediante os rituais de sacrifício ocorridos ao longo do ano litúrgico. Agora, no final do ano, era necessária uma remoção desse depósito contaminante. E isso era feito exclusivamente com o sangue do bode sobre o qual caiu a sorte para o Senhor. O bode Azazel é mantido vivo, ele faz parte do ritual de eliminação do pecado do acampamento, mas ele só entra em cena quando a expiação do santuário, a purificação do santuário, em sua plenitude, já havia acabado. No verso 21 diz: Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo. Essa expressão ambas as mãos só aparece aqui nas Escrituras. Quando nós estudamos as ofertas pelo pecado ao longo da Bíblia, é dito que o ofertante ou o pecador colocará a mão sobre a cabeça do animal, da vítima sacrificial. Muito provavelmente porque a outra estaria ocupada com um cutelo, com uma faca para a imolação ou o abate da vítima sacrificial. Neste caso, como estamos diante do bode vivo, como estamos diante do bode para Azazel, e esse bode não é um sacrifício, ambas as mãos são colocadas sobre a cabeça do animal, e o texto continua dizendo: e sobre ele Arão confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Depois que Arão realiza a purificação do santuário, depois de remover todos os pecados dos filhos de Israel que estavam no santuário, Arão colocará esses pecados sobre a cabeça do bode vivo. No antítipo, nós entendemos que depois que Cristo purificar o santuário celestial, ele irá remover todos os registros de pecado do povo de Deus que constam nos livros do céu, e irá colocar sobre a cabeça do verdadeiro culpado, o originador e o instigador do pecado, Satanás, que tal qual o bode Azazel, vagará por uma terra deserta durante 1000 anos e receberá a punição final e definitiva no desfecho do grande conflito, ao término do milênio. Então note que, do modo como ocorria no cerimonial típico, se cumprirá no antítipo. Note que esses elementos culticos do dia da expiação prefiguravam eventos da história da salvação que ocorreriam no futuro. O único bode que morre é o bode sobre quem recaiu a sorte para o Senhor. Este bode é morto e o sangue deste bode é utilizado neste ritual de purificação do santuário, neste dia da expiação. A arca diz: mas você não é o responsável? O responsável é outro. Então o sacerdote pegava os pecados simbolicamente, saía e colocava sobre Azazel, que era levado para o deserto. Mas os que tinham entrado pela via ilegal, pela outra via, agora eles tinham que pagar pelos pecados. Na cruz, Cristo realizou de fato expiação. E no santuário celeste, em seu ministério sacerdotal, ele aplica os benefícios obtidos em sua morte na cruz. Nós podemos utilizar o termo expiação nesse sentido completo. Podemos, inclusive, afirmar que Cristo está fazendo hoje expiação por nós. E isso não desmerece, isso não diminui a obra de Cristo na cruz.